Ok, gente, então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, vai falar um pouquinho hoje sobre protozoários. Nós iremos entender um pouquinho a estrutura e as características gerais desse organismo para que a gente possa trabalhar numa próxima aula as doenças que são causadas por ele. Então, o que são esses protozoários? São organismos que pertencem ao reino proctista, tá? São unicelulares, eucariontes, heterotróficos ou autotróficos, tá? E a maioria é provida aí de alguma forma de locomoção. Tá? A classificação desses seres vai se dar justamente pela fórmula de locomoção deles. Quando a gente fala que ele é unicelular, nós estamos dizendo que existe uma célula que vai desempenhar algumas funções. Eucariontes, porque eles têm membrana nuclear. Tá? Heterotróficos, porque eles precisam de outro organismo para se nutrir, para se alimentar. E autótrofos, porque eles produzem o seu próprio alimento. Algumas outras características que estão relacionadas aos protozoários é porque eles têm vida livre. Então, eu vou ter lá um tipo de protozoário paramécio, por exemplo, que tem vida livre. Então, ele vive na água doce, ele vive na água salgada, eles se reproduzem de maneira sexuada e assexuada e eles também são parasitas. Quando eles são parasitas é porque eles são causadores de doenças. Então, vocês têm aí, né, os tipos de protozoários e a classificação deles, tá? Essa classificação, ela se dá aí dentro desse ensino médio nosso, através da locomoção, tá? Então, eu vou ter risópodes, ciliados, flagelados, esporozoários. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, você tem aí os risópodes, que são representados aí, eu coloquei como exemplo as amebas, tá? Então, eu tenho aí um organismo que tem uma estrutura, né? Onde ele faz aqui esses pseudos, né? Pseudopés, é o que significa pseudópodes, ou seja, pés falsos, tá? Para englobar o alimento, seja ele sólido ou líquido, tá? Você vai ter vários tipos de ameba, você vai ter aquela ameba que tem uma relação de mutualismo, tá? Tem uma relação, desculpa, tem uma relação de comensalismo conosco. Então, você vai ter ameba aí, como a Itamoeba coli, que vive lá no nosso intestino. Você vai ter a Itamoeba gingivalis, que vive na nossa boca, ou seja, comendo restos de alimentos. Como vocês vão ter aquela ameba, tá? Que é causadora de doença, uma doença chamada amebíase, que nós estudaremos aí na próxima aula. Então, você tem aí, né, como exemplo dos risópodes, as amebas. Você vai ter a ameba de água doce também, você tem a Entamoeba proteus, que é de água doce. Então, você tem vários tipos aí, né, de ameba, tá? Algumas de vida livre e outras que parasitam, tá? E que, além de parasitar o homem, elas acabam trazendo algum tipo de prejuízo, algum tipo de doença. A amebíase é um exemplo desse. Se nós falarmos dos ciliados, nós teremos como exemplo aí o paramécio. O paramécio também tem vida livre. Por que ciliado? Se vocês observarem o corpo dele, você vai ver que tem vários cílios. Então, os ciliados, tá? Justamente porque ele tem vários cílios em torno do seu corpo, a gente tem como exemplo aí o paramécio, que é de vida livre, está aí na água doce, certo? Os flagelados. Bom, os flagelados nós temos aí alguns exemplos que foram colocados. Eu vou ter aí o Trypanosoma cruzi, tá? Que é o causador da doença de Chagas, que nós estudaremos mais adiante. Tem aí a Giardia lamblia, que é também causadora da giardíase, certo? Você vai ter a leishmaniose também, que é outra doença causada por protozoário parasita, certo? Que é causada por um tipo de protozoário flagelado. Então, você vai ter aí algumas doenças, né, causadas por esse tipo de protozoário, que pode, se não tratada, né, o paciente pode vir a óbito e também pode ter complicações durante toda a sua vida. É o caso aí do Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, que a pessoa vive vários anos, né, com a doença de Chagas, ou seja, ela passa de uma doença aguda para uma doença crônica, tá? Ou seja, trazendo prejuízo aí para o homem, certo? E a giardia lamblia do mesmo jeito, que é a doença causada pela giardíase,
tá? Então, você tem aí dois tipos de protozoários que são causadores de doenças. Os esporozoários também, eu coloquei um exemplo aí do plasmódio, tá? Os esporozoários, diferente, né, dos outros parasitas, eles não possuem meio de locomoção, como os outros tipos de protozoários. Então, eles acabam aí parasitando uma célula. Eu coloquei esse exemplo aí do esporozoário plasmódio, do gênero Plasmódio, que justamente esse tipo de protozoário, ele é causador da malária. Então, você tem aí 4 classificações diferentes. Você tem os risópodes, tá? Os ciliados, os flagelados e os esporozoários, tá? Nós estudaremos, né, algumas doenças causadas por esses tipos de protozoários que a gente acabou de ver. Bom, os termos utilizados com frequência no estudo dos parasitas e das doenças por eles causadas estão descritos a seguir. Então, eu vou ter aí ciclo de vida, tá? Monoxênico ou monogenético, tá? Quando ocorre aí apenas em um hospedeiro envolvido, ou quando tem apenas um hospedeiro envolvido. Então, eu vou ter aí o caso da amebíase, por exemplo, o caso da giardíase, por exemplo. Eu tenho apenas um hospedeiro envolvido, que é o homem, tá? Então, eu tenho um ciclo de vida desse organismo sendo monoxênico ou monogenético. Se eu tenho aí dois ou mais hospedeiros envolvidos, tá? No ciclo de vida, eu tenho um ciclo de vida heteroxênico ou digenético. Então, são termos que nós utilizaremos todo o tempo, tanto quando a gente tratar de doenças causadas por protozoários, tá? Ou de doenças causadas por helmintos. Existe um ciclo de vida desses organismos, e esse ciclo de vida, ele pode se dar em um único hospedeiro, como ele pode se dar em 2 ou mais hospedeiros. Então, se esse ciclo se dá em um único hospedeiro, eu tenho um ciclo monogenético ou monoxênico. Se esse ciclo de vida se dá em 2 ou mais hospedeiros, eu tenho um ciclo de vida heteroxênico ou digenético. E, por fim, nós temos aí as doenças causadas por protozoários. Eu listei aí nesse slide as doenças que nós estudaremos na próxima aula, que é a doença de Chagas, tá? Que é causada pelo Trypanosoma cruzi, a giardíase, que é causada pela giardia, a amebíase, pela entamoeba histolítica, a toxoplasmose, pelo Toxoplasma gold, a leishmaniose, causada pela leishmania, a tricomoníase e a malária. Então, eu vou ter aí essas 7 doenças que nós trataremos na próxima aula, certo? Que são causadas por protozoários e que acabam trazendo aí sofrimento para o homem, né? Para ser o hospedeiro, né? Às vezes são doenças que são facilmente tratáveis, como a giardíase e a amebíase, tá? Como doenças, né, de maior complexidade, como a leishmaniose, como a doença de Chagas, certo? Então, para que a gente possa assimilar melhor o assunto sobre protozoários e sobre a introdução à parasitologia que nós demos na última aula, nós precisamos aí, né, realizar as atividades propostas lá no Google Sala de Aula. Ok? Até a próxima aula.